do de outros caras. E ele também acertou lá atrás, tanto que ele foi eleito vereador. Porque quando ele acertou, as contratações foram feitas, o Gabriel foi ele que trouxe, quando ele foi lá contratar o Jesus, o que o torcedor do Flamengo fez? Elegeu o Marcos Braz vereador. Depois ele errou e tal, e não foi eleito e tudo mais. Acho que é importante lembrar, não é uma defesa do Marcos Braz, nem um ataque a ninguém, para mostrar o seguinte, o que falta hoje no futebol brasileiro, na minha visão, e talvez o Boto possa aparecer essa lacuna, é o diretor esportivo qualificado tecnicamente, que possa, como já foi perguntado, discutir com o treinador questões técnicas e táticas, até de contratações e outros momentos, mas tem que ser gestor, saber administrar o pedaço. Se não tiver uma boa gestão, aí vai ter outro tipo de problema. O que você acha, Vitor? Você, como estudioso... Eu concordo plenamente contigo, inclusive eu não duvido, atenção, tá? Eu não duvido o Marcos Braz, se ele quiser trabalhar num clube da Série A, ele ser contratado para ser diretor, gerente de futebol. Já teve sondagem, sabia? Olha aí, eu não duvido. Eu soube há algum tempo que ele teve... Não foi por ele, não. Foi por uma outra pessoa que ele já teve sondagem. Então, nada, vai ser nada surpreendente. É isso. É só ver, o Fabio Soldado é diretor do Corinthians agora. Assim, é um mercado realmente carente. Dá até vontade de se qualificar um pouco mais e entrar, porque realmente é um mercado carente. E a gente pode falar aqui de outras coisas que, vamos lá, a gente precisa realmente, é muito importante isso que você fez, porque se o Boto chega numa ideia de troca todo mundo, derruba, caça as bruxas, e já começa quebrando o próprio trabalho. Ele vai ter que compor com a turma que está lá, entender os funcionários e ser um líder. E não chegar, demitindo todo mundo para botar os caras dele, porque aí vai levantar suspeitas contra si, contra a própria gestão dele. O Flamengo, bem ou mal, há mais ou menos 6 meses, eu acho que não tem mais de 6 meses, o Flamengo implantou um departamento de análise de dados profissional, contratou o gerente do Bragantino, que é o Theo Benjamin. O pessoal que me elogia pra caramba, que gosta do meu trabalho, que pede pro Flamengo me contratar, cara, o Theo, vocês não conhecem, eu conheço. O Theo sabe muito mais do que eu. Ele tá lá. Então, cara, não dá para dizer que só tem amador, que só tem gente ruim, não. O cara que tinha 4 anos de Bragantino, que vivia em Londres lá pelo Bragantino. Quem quiser conhecer o Theo Benjamin, ele postava, antes de trabalhar no Bragantino, muito conteúdo, e ele participou de lives aqui comigo, inclusive quando lançou o livro dele, e você procurando aqui no canal vai encontrar. Aí você assiste e vê o cara falando. O Elivan Marcos mandou a mensagem aqui, mas o profissional é a palavra, a função e a capacidade. Quer dizer que é só colocar o Marcos Braz, o nome do diretor esportivo, colocar um dinheiro e está resolvido, é cada uma. Ô, Elivan, é cada uma mesmo, deve estar com um problema na audição. Eu falei justamente o contrário. Falei que isso não basta, mas que se colocar o Marcos Braz com o rótulo de diretor profissional, ele não seria muito diferente de outros que estão por aí, é isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que ele é bom, estou dizendo que a média é parecida com o que ele faz. A média dos profissionais no Brasil. É isso que eu estou dizendo. Então, a chegada de alguém de fora, se essa pessoa se mostrar capaz, com diferentes, digamos assim, com vários predicados que são necessários para ele fazer um bom papel, isso pode ser muito importante para mostrar o seguinte, cara, isso tem que ser a referência de um diretor esportivo, que é o cara que é gestor, que apaga o incêndio, resolve o problema, mas consegue falar de tática, que contrata sabendo o que ele está contratando. E não porque o técnico pediu, ou porque ele falou que é bom, ou o empresário indicou. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Com todo respeito à história que tem o Alexandre Matos, o dirigente mais insensato do futebol brasileiro, que é ele há muito tempo, é um cara que vai gastar agora 6 milhões por mês em Dudu, Gabigol e Eduardo. E que levou o Cássio, assim, tá levando caras em uma fase da carreira muito diferente daquela que o Flamengo trouxe em 19 e do que o Palmeiras está trazendo agora. São caras com fome, caras que querem ganhar e que são os melhores do país. Está gastando uma grana em caras ali que são apostas de altíssimo risco, né? De altíssimo risco, pela grife. Então, cara, é isso que o Mauro falou. A gente critica o Braz, tem que criticar, porque tem que ser exigente, crítico, mas ele não é muito diferente, ou muito melhor, ou muito pior do que Sim. o resto da turma, não. Não, eu também acho. Eu acho assim, o nível não é muito elevado, no sentido de que esses profissionais não são profissionais que se qualificam dessa maneira. Um dos poucos que tem um perfil mais técnico é o Thiago Escuro, que trabalha no Mônaco, tá, no futebol da França. Você conversa com ele, você percebe que ele se aprofunda na discussão sobre
a forma de jogar, a característica do jogador, porque que foi buscar. E, curiosamente, sabe um cara que tem um pouco desse perfil também já? Bruno Spindel. Curiosamente, se você conversa com ele, você percebe que ele está buscando conhecimento, que é fundamental, a obrigação dele, ele trabalha com isso. Ele tem que conhecer, saber falar sobre as características do jogador. Né? Pois é, o cara recebe para isso, não está errado, mas isso é uma coisa que pouca gente sabe. Mas eu já conversei com ele várias vezes, quando você conversa com o cara, você percebe essa... Não sei nem se ele vai ficar no Flamengo, por isso que eu estou falando agora, porque, enfim... O Emi Caldeira ele fala que não se trata apenas de verificar os jogadores indicados pelo scout. Tem que saber se existem processos, como são desenvolvidos, etc. Só assim o Boto pode avaliar. Claro, claro. Eu não estou dizendo que ele tem que se limitar a isso. O que eu disse é, pedindo a lista dos jogadores indicados, você tem um ponto de partida para fazer isso tudo que você falou aí. Fazer uma avaliação mais abrangente do departamento. E passa muito também por isso. Ouvir os caras. De repente o cara fala, olha, eu, no ano passado, pesquisei aqui jogadores no mercado, procurei com esse perfil, porque foi o que me pediram. Falaram, eu quero isso aqui. Então, eu vou procurar isso aqui. Se eu chegar para o cara e falar assim, olha, faça uma pesquisa de um carro para comprar, ok. Mas eu quero um carro até tantos R$1.000, ou acima de tantos R$1.000, com tal cara. Você vai pesquisar o carro que o cara está pedindo. E não o que der na sua cabeça, né? O José Edivaldo falando, os caras agora falam mal do Marcos Braz, mas foi ele que convenceu o Filipe Luiz e o Rafinha na época, os caras tinham boas propostas da Europa. É verdade. O Marcos Braz, gente, tem defeitos e virtudes como todos os dirigentes. Simples assim. Ele já acertou. O que eu falei, o povo votou nele, elegeu o vereador, por quê? Porque ele estava indo bem no Flamengo. Ele trouxe o Gabriel, de fato, ele participou da contratação desses dois laterais importantíssimos quando negociou com eles. Ele tem lá as virtudes dele, ele tem os defeitos dele. Mas passa, acho que a maioria deles ainda ficam distantes daquilo que a gente espera, que é um outro perfil de dirigente. Acho que os grandes erros, até andou admitindo um deles, para demitir o Rogério Ceni, 3h da manhã, quando o time estava esfacelado. Por quê? Porque tinha gente enchendo o saco na rede social. Isso é uma fraqueza de muitos dirigentes, não só do Flamengo. Fazer o que o torcedor acha que tem que fazer na loucura, sem analisar, sem pensar. Amanhã, se o Flamengo tiver uma fase ruim, faz o quê? Manda o Boto embora? Boto, volta para a Coraça, despacha o Boto, vai nadar. Não, deixa o Boto aqui. Tem que esperar a coisa acalmar, o cara trabalha. Agora, se ficar comprovado que o cara não encaixou, aí você vai tomar uma decisão, mas não é em 2, 3 meses. Aliás, tem gente também perguntando do Davi Luiz. O que você achou, Vitor, da saída do Davi Luiz, da não renovação do contrato? Mauro, eu acho que é natural, tá? Eu, assim, pessoalmente, eu sou fã do Davi Luiz, tanto em campo quanto fora. Eu sei da importância que ele teve fora de campo. Em campo, ele fez uma zaga que é subestimada, tá? Uma zaga que é do mesmo nível da zaga Pablo Mari e Rodrigo Caio, que foi a zaga dele com o Léo Pereira em 2022, e um time não tão seguro defensivamente, um time que sofria muito mais com seus zagueiros do que o time de 2019.